Olá, eu sou Felipe Futada e esse é o podcast Um Pouco de Corpo, um espaço onde conversamos com pessoas e ouvimos suas visões e perspectivas a respeito do que convencionamos chamar corpo. Nossas conversas são publicadas na íntegra, sem edições. Essa é uma escolha, pois assim é a vida real. O corpo não mente. Sejam muito bem-vindos. Oi, Felipe? Jaime. Demorou um pouquinho aí, desculpe, porque tinha um problema de um app se sobrepor a outros apps, tive que desativar um monte de app aqui. Imagina. Obrigado pela disponibilidade aí. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Maravilha, bom te ouvir. Jaime, bom, vamos lá. A ideia é a gente bater um papo, então antes de tudo eu queria que você se apresentasse da forma que você preferir, por favor. Bom, eu sou Jaime Cook, trabalho com práticas corporais da medicina tradicional chinesa, como Lian Kun terapias, como Tai Chi Chuan, genericamente chamado então de Qigong. Muito E bem. já estou nessa estrada há mais de 40 anos. Jaime, dentro de tudo isso que você faz, qual é a forma que você acha que a gente conseguiria descrever o que é o corpo a partir dessa perspectiva? O que é, desculpe, não escutei bem. Como você descreveria o que é o corpo a partir desse seu fazer aí cotidiano, das coisas que você trabalha? Ah, sim, E essa é uma das questões, vamos dizer assim, mais importantes quando se trabalha com esse tipo de prática, que é o Qigong. O corpo, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, ele não é só uma estrutura, não é apenas uma estrutura química, bioquímica, física, né? O corpo, ele é visto de um ponto de vista, aqui no Ocidente a gente chama de energia, mas seria mais correto dizer que visualizamos o corpo como uma estrutura de Qi, de ar vital. Para ocidentais, no caso eu me incluo também, apesar de ser filho de chineses, mas como eu nasci no Brasil, para o ocidental é difícil visualizar o organismo e a própria natureza do ponto de vista do Qi, do ar vital. Porque esse conceito ele surgiu numa época em que não havia recursos tecnológicos como os que temos a partir do século XIX. Então, tudo surgiu, essa concepção, essa visão de mundo, do universo, surgiu a partir de observações e relacionamento com a natureza. Então, para explicar certas coisas, como, por exemplo, uma planta surgindo numa fresta de uma rocha, para explicar como que, de repente, tem o sol desaparece, aparece a lua, aparecem as estrelas e desaparece, e surgem nuvens, como que as nuvens transitam no alto. Então, se estruturou uma concepção de que havia algo por trás que gerava esses fenômenos, que é o Qi. E essa concepção ela foi ganhando força conforme ela foi possível aplicar essa ideia do Qi sobre todos os fenômenos da natureza. Então, em termos práticos, né? O corpo humano, por exemplo. Do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, antes de surgir um problema físico no nosso organismo, nesse plano sutil do Qi, já há manifestações, já há sinais de que no plano sutil algo não está bem. E pode-se prever, então, o surgimento de algo mais físico, mais palpável, mais mensurável. Então, antes de você ter uma doença, no plano do seu Qi, já está o desequilíbrio. E a medicina chinesa tem recursos para detectar esse Qi.
Então, a ação preventiva, no caso da medicina chinesa, é mais, vamos dizer assim, mais trabalhada, mais efetiva do que o tratamento em si. Então, os exercícios da medicina chinesa, então os exercícios terapêuticos fazem parte da medicina chinesa, eles tentam atuar nesse plano sutil que é o Qi, que aliás é a mesma coisa que o prana ao qual os indianos se referem, né? Então, prana, Qi é um plano mais sutil, anterior, mais profundo, mais primordial do que o plano físico. Então, todos os trabalhos de acupuntura, moxabustão, práticas terapêuticas, elas atuam em primeiro lugar no plano do Qi. Não sei se aí se você achar que alguma coisa não ficou clara, você poderia me perguntar para eu facilitar, Não, né? perfeito. E então o corpo, a partir dessa perspectiva, ele começa antes mesmo de ser um monte de molécula aglutinada. Ele começa em outro ponto. Ele começa na energia. Isso. Aqui no Ocidente, a gente usa a palavra energia para como se fosse uma coisa equivalente ao Qi, que é para facilitar a nossa compreensão. Mas, na verdade, o conceito de ar vital é um pouco mais sutil, um pouco diferente. Mas vamos ficar nessa coisa energética? Então, é isso mesmo. A organização do corpo humano não é só moléculas, átomos, eletricidade, calorias. O corpo humano tem toda uma estrutura que é anterior a tudo isso. Anterior à molécula, anterior a átomo, anterior à energia elétrica, anterior à energia calórica. E esse plano, então, esse plano energético é chamado de Qi. E aí entra numa outra questão. Como esse Qi não é restrito ao nosso organismo, então, necessariamente, o nosso organismo está conectado com o Qi de tudo que está em volta. Tratar de nós, no caso de uma doença, significa também tratar e se relacionar, mudar a relação com o ambiente, que o Qi está em tudo. Muito bem. E eu acho que necessariamente quando fala de Ti, até onde eu conheço, a gente acaba chegando no conceito da interdependência das forças, do Yin, Yang, do Tai Chi. Nesse sentido, existe aquela intertransformação, né, das forças ditas opostas, mas que são muito mais interdependentes e complementares. Você acha que, então, na verdade, a gente nunca pode dizer que a gente tem um corpo como tal, ele está sempre se transformando? É possível dizer que a gente não tem um corpo, a gente está sempre com um corpo que está em movimento? Isso, então, na verdade, esse conceito do Qi é um conceito filosófico. Filosófico em que sentido? Os chineses antigos perceberam que tudo na natureza tem uma alternância e uma transformação de uma etapa para outra. Então, é o que eles chamam de Yin e Yang, né? Então, o Yin, que seria, por exemplo, uma etapa mais escura, ela naturalmente se transforma em Yang, que é uma etapa mais clara. O Yin, que é uma etapa mais oculta, ela naturalmente se transforma depois em Yang, que é uma etapa mais explícita, mais exposta. Então, na natureza, tudo se alterna. Em Yin e Yang, em Yin e Yang, o dia se alterna com a noite, o sono se alterna com a vigília, a juventude se alterna com o avanço da idade. Então, nessa alternância, que é constante, o nosso corpo não é uma coisa parada. O corpo é uma estrutura muito dinâmica, em que várias coisas se alternam e se intertransformam. Então, o corpo não é uma coisa estática, assim como a natureza não é uma coisa estática. E, para as culturas antigas,
africanas, americanas, asiáticas, do Oriente Médio, para as culturas antigas, o ser humano faz parte da natureza, é parte da natureza. Se percebemos que a natureza está em constante transformação, nós também. Então, nunca somos estruturas estáticas. Eu acho interessante, por exemplo, a noção do osso. Nós sempre pensamos no osso como uma coisa rígida, dura, estática. E os nossos ossos são estruturas extremamente dinâmicas. Estão constantemente absorvendo cálcio e cedendo cálcio. Os nossos ossos fabricam sangue, fabricam as hemácias. Os nossos ossos recebem e doam hormônios. Então, mesmo a estrutura mais estática do nosso corpo, aparentemente estática, que é o osso, é uma estrutura em constante transformação. Os dentes também. Sempre visualizamos os dentes como coisas rígidas. No entanto, os dentes estão em constante transformação, tanto que é possível mover, né, com os de aparelhos e equipamentos ortodônticos, mover os dentes, mudar a conformação dos dentes. Nada no nosso organismo é estático, é parado. Tudo no nosso organismo é mutante, é móvel, está em transformação. Perfeito. Jaime, você é biólogo de formação, certo? O que Sim. você viu na biologia, na sua formação, ou depois se você eventualmente exerceu, você acha que a medicina tradicional chinesa, essa perspectiva da cultura chinesa, corroborou para a biologia e vice-versa? Como que você lidou a vida toda com esse diálogo aí da formação acadêmica mais estrita e essa perspectiva da cultura chinesa? Isso é interessante. Bom, você, educador físico, professor, então, na verdade, você deve ter a mesma experiência que eu, né? A biologia, no começo, eu encarava como sendo uma coisa, quer dizer, a cultura ocidental como sendo uma coisa oposta à cultura oriental, no caso, a cultura chinesa. Agora, a biologia e a física, em especial, elas têm cada vez mais, na minha visão, se aproximado, se identificado com a filosofia chinesa, que é a base dessa visão da medicina chinesa. Por exemplo, a questão da ecologia, de que tudo está conectado e tudo se transforma, do ciclo d'água, dos processos no solo, são coisas que os chineses já visualizavam, já percebiam isso há muito tempo na prática. A existência do mundo invisível, né? Porque antigamente os médicos que faziam parto de mulheres, eles não lavavam as mãos. E isso acabou gerando a morte de uma série de mulheres que tinham seus filhos. Aí alguém, acho que foi um médico, ou não lembro quem foi a pessoa, que percebeu que as doulas sempre lavavam as mãos antes de fazer um parto. E que as mulheres que tinham seu parto realizado por doulas tinham um índice de problemas e de mortes muito menor. E aí se chegou ao invisível, que são as bactérias. Os orientais das culturas antigas sempre deram muita atenção ao invisível. A cultura ocidental, que não é que esteja errada, mas ela sempre investiu mais no visível, no que é mensurável, no que é palpável. Então, a biologia, eu vejo que ela traz cada vez mais, ela se aproxima cada vez mais dessa visão de mundo dos antigos, e no meu caso, vejo muito essa aproximação com a cultura chinesa. Realmente, cada vez mais. E hoje em dia, a própria China, ela tem investido pesadamente em unir os conhecimentos das culturas ocidental e oriental. E parece que está conseguindo realizar esse feito, apesar de ainda ter alguns contrapontos, alguns conflitos, né, umas diferenças de visão, mas parece que eles estão conseguindo cada vez mais unificar essas duas visões de mundo.
Muito legal. Eu lembrei de uma citação do Paul Valéry, que ele fala: o que seria de nós sem as coisas que não existem? Então, gostei de você falar dessa coisa. Quem que O falou? Paul Valéry era um poeta, Ah, tradutor, ele falava, tem uma citação famosa dele, né? O que seria de nós sem as coisas que não existem? Não existem no sentido, pelo menos, que a gente não está conseguindo visualizar, perceber. E aí eu acho que muitas vezes é isso, a gente sim, tem várias nossa. realidades que a gente não consegue alcançar. Ótimo isso, muito Muito bom. bom. Jaime, como que você caiu na prática em si? Tudo bem que é um pouco da sua família, você já falou, né? Você já estava aí nesse meio, mas me diz um pouco historicamente, você sempre praticou, você foi puxado aí pela mão por alguém, como que você caiu nas práticas corporais chinesas? Bom, acho que é o caminho de muitas pessoas, né? No começo, como eu vivia num país, numa cidade em que a maioria das pessoas não era como eu, a minha cara é bem de oriental, né? Então eu me sentia muito excluído e eu valorizava tudo o que não era chinês. Inclusive tratamento, essas coisas, né? Atividades físicas, eu sempre valorizei o mundo ocidental, até que apesar de que o meu pai era praticante de Kung Fu, os meus pais, eles também já tinham se tratado com acupuntura. Uma vez me levaram para fazer Tai Chi Chuan quando era adolescente. Eu achei interessante, mas não me empolguei, né? E na faculdade, depois que entrei para cursar biologia, na faculdade eu tive uma espécie de crise existencial e de saúde, uma crise muito forte. Eu nem lembro direito o que que era essa crise, mas eu lembro que eu não estava bem. E aí a minha prima de segundo grau, que é a Maria Lúcia Lima, uma figura muito conhecida nesse mundo das práticas corporais chinesas, ela falou, vem experimentar fazer Tai Chi Chuan. Aí eu pensei, pô, de novo, né, Tai Chi Chuan, mas vamos lá. Por algum motivo, me pegou e ela foi uma figura muito importante. Eu entrei de cabeça nesse universo das práticas corporais chinesas e aos poucos passei a me interessar muito pela filosofia chinesa. Houve um momento até de radicalismo, né, em que eu negava tudo que tinha a ver com a ciência, porque a ciência ocidental e a cultura oriental seriam opostas, uma não tem nada a ver com a outra, né? E aí hoje acho que eu estou num ponto eu não diria de equilíbrio, mas num ponto em que, até pela idade, né? Estou com 64 anos, eu percebi e venho percebendo cada vez mais que as coisas não são excludentes. Então, passei por várias fases, né? De negação total, aí viro para outro lado, e agora estou no momento, vamos dizer assim, de síntese, né? De ampliação da minha visão de mundo. Eu não me trato só com medicina chinesa, não me trato só com a medicina ocidental, eu uso as duas, porque conforme a situação, uma é mais adequada do que a outra, né? E agora, com essa pandemia, eu tenho, para mim, pelo menos pessoalmente, eu tenho realizado, tenho percebido que as duas visões de mundo são extremamente importantes para, pelo menos para mim, para as pessoas mais próximas de mim, poder lidar com essa situação da pandemia, do isolamento social, de uma maneira com mais bom senso e com mais me estruturando para uma volta gradativa a esse normal que a gente não sabe direito como é que vai ser ainda, né? Sim. A filosofia chinesa sempre diz que normal não existe. Tudo está sempre em mutação. É que às vezes a gente não tem uma visão histórica, que nem muita gente diz, né, que os jovens de hoje não sabem o que é uma ditadura. Os jovens de hoje não sabem o que é uma guerra. Eu mesmo não sei o que é uma guerra. Eu vivi uma ditadura, mas uma guerra, não. Né? Os jovens de hoje não sabem o que é
uma pessoa dizer, olha, eu vou viajar a trabalho e ficar meses sem entrar em contato com a família. Então, por isso que eu acho também que uma visão histórica é muito importante. Tudo está sempre em transformação, não existe um normal. O normal é sempre temporário. Pode ser temporário, pode ser que um estado de normalidade dure vários anos, que dure até centenas de anos. Mas depois muda para um outro normal que vai durar meses, anos, centenas de anos também. Os chineses, nesse ponto, eu soube que os chineses têm planos para a sua nação que vai levar 25 gerações. Eu não consigo nem visualizar. Quer dizer, eles têm um plano de 25 gerações. Outra instituição que também tem essa visão a longuíssimo prazo é a Igreja Católica, né? E a gente, no nosso dia a dia, a gente acha, nossa, agora é uma situação extraordinária, e não é. Historicamente, o que estamos vivendo não é extraordinário. E vai continuar mudando, né? Vai continuar mudando. Muito bom, adorei. Então, acho que hoje a minha vida passa por uma coisa de tentar incorporar essa visão mais ampla, né, histórica das coisas. Muito bom. Eu mal consigo... Eu até acabei perdendo... Desculpa, te cortei. Acabou perdendo? Não, perdendo o que foi que você falou, perguntou, eu acabei esquecendo. Eu mal falar, consigo fazer planos para o dia seguinte, que dirá para 25 gerações. Eu fico pensando às vezes que é uma falta de perspectiva mesmo, uma noção de tempo que a gente não tem, né? Esse imediatismo, todo mundo fala que a gente está, nosso cérebro, nossos corpos talvez estejam muito acostumados ao imediatismo, uma velocidade de tempo muito rápida mesmo. Fico pensando se às vezes a gente precisa desenvolver um pouco uma lentidão para entender um pouco os processos do planeta e tudo mais. Agora, Jaime, uma última pergunta eu queria te fazer. Você, então, se a gente pensar o mundo e os fenômenos e o nosso corpo, né, inseridos nesse jogo aí, estando sempre em movimento, a gente está vivendo um período único, né, da pandemia, todo mundo aí se entendendo, entendendo a sociedade. Você tem percebido alguma característica mais predominante, assim, nas pessoas, no corpo? Você continua trabalhando online, mas você acha que as pessoas estão mais yang, mais in? Tem alguma coisa que você tem percebido mais recorrente, assim? Então, bom, eu estou em isolamento social, né? Claro que eu saio, às vezes eu dou mandada, tal, mas eu e minha esposa estamos nos propondo a ficarmos isolados, né? Aí, esse período em que as pessoas são obrigadas a estarem mais em contato com um mundo menor, entre aspas, né? Tem gerado aquela história, o yin se transforma em yang. O isolamento, que seria yin, acaba gerando em muitas pessoas um movimento yang. Então, uma ansiedade muito grande, uma saudade do que elas chamam de normal, que eu também chamaria de normal, né? Que é sair, poder ir para passear, viajar, né? Mas muitas pessoas têm entrado em contato consigo em aspectos que na vida normal não seria possível. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu percebi nesse tempo de isolamento aqui em casa, que eu fico mais tempo, muito mais tempo dentro de casa do que fora, eu tenho entrado em contato com coisas muito agradáveis a meu respeito e algumas muito desagradáveis. E foi preciso meses de contato com essas coisas para eu perceber. Por exemplo, eu percebi o quanto eu sou implicante. E antes eu não achava que era implicância, eu achava que era só um certo grau de exigência. Não, você é um cara muito implicante. Fica implicando com um monte de coisinhas que não tem importância, né? E eu percebi que muitas pessoas têm entrado em contato consigo mesmas.
e outras pessoas não estão conseguindo. Esse contato não está sendo suportável. Porque não sei se você sabe, né? Eu tenho publicado vídeos no YouTube no movimento de querer estar integrado, entrar em contato com meus alunos, e a coisa acabou. O YouTube é de todos, né? Então acabou se espalhando até para fora do país. Uhum. E muitas pessoas dão retorno para mim dizendo o quanto, de repente, elas não tinham ligação com esse tipo de proposta, de fazer práticas corporais mais interiorizadas, tal, e que agora elas estão se descobrindo, né? E eu tenho recebido notícias de muitas pessoas que têm passado muito mal, não estão suportando. Então, o que eu posso afirmar é que muitas pessoas estão descobrindo coisas de si mesmos, ampliando seus horizontes para dentro e para fora também. E muitas outras pessoas não estão conseguindo, né? E eu vejo até na minha vizinhança pessoas que parece que aparentemente nem estão em contato com a pandemia. Elas continuam fazendo festas, andando sem máscara, né? E olha que eu tenho sabido aqui que no meu bairro muita gente andou pegando Covid, até porque eu moro perto aqui do cemitério da Vila Formosa, Uhum. e eu vejo a movimentação no cemitério, que olha, nesses meses é uma movimentação muito intensa, graças a isso. Então, acho que tem de tudo, Que Felipe. coisa. Tem de tudo. Olha, o que a gente pode afirmar também é que se tinha uma outra teoria correta, era do Darwin. Então, essas Ah, pessoas, eu não sei. Vamos ver, né? Torço por elas. mas você vê, só não sei se a gente tem tempo para falar um monte de uma coisa, Claro. uma coisinha. Não, eu vejo a reação. Claro que a gente tem que ficar com o pé atrás, né? Porque tudo, as figuras públicas, né? Quando se manifesta, a gente sempre tem que ficar com o pezinho atrás. Mas o nosso presidente Bolsonaro, ele pegou a Covid, e ele sempre se mostrou tipo assim, olha, vejam como eu sou forte, toma cloroquina, não vai acontecer nada comigo, porque uma gripezinha não vai afetar com o meu histórico de esportista. Uhum. E o Dória, ele confessou em público, eu não sei até que ponto foi uma coisa sincera, eles falaram, olha, eu estive assintomático, mas todos os dias que eu deitava com medo de acordar com sintomas da Covid-19. Né? Então, eu acho que tem pessoas que não entram em contato, negam a realidade, e tem pessoas que têm cada vez mais se esclarecido e entrar em contato com o conhecimento de si mesmo e, portanto, dos outros, né? Porque quando você se conhece, você passa a conhecer os outros e as coisas que estão em volta também. Claro, sem dúvida. Não, e muitas das pessoas que estão na rua ignorando a pandemia, na verdade, não sei se estão ignorando, né? Eu estou brincando. Muitas vezes estão porque não tem opção, de fato. Né? Ah, não, é bom, sem entrar nessa questão, eu sei mesmo, tem algumas. No meu bairro tem favelas, tem pessoas que moram na rua, não tem como evitar, né? E às vezes eu vejo muitos jovens nas praças, eu falo, mas o que esses jovens estão fazendo aqui? É porque eles não cabem dentro de casa, as casas são muito pequenas, eles têm que ficar fora. Uhum. Aí quando eles ficam fora, eles juntam um grupinho, começam a conversar, aí já dividem um salgadinho, quer dizer, realmente a gente não pode fazer pré-julgamentos. Uhum. Porém, eu conheço muitas figuras que estão negando mesmo. Não, não tem. Aí, que nem eu ouvi uma senhora dizer que um cunhado dela quis abraçar ela e beijar, falando, não, 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 não chega perto. E ele ficou muito ofendido. Uhum. Sendo que um amigo dele pegou Covid e morreu. Mas ele continua não tendo consciência de que ele não deve chegar perto das pessoas, que ele deve usar máscara. Eu acho que tem de tudo, viu, Felipe? Uhum. Tem de tudo aí. Jaime, muito obrigado. Alguma coisa que eu não perguntei? Você quer falar para a gente fechar? Eu acho que eu já falei demais. Jaime, muito obrigado.
nos continuamos em contato aí. Sim, eu agradeço muito essa atenção, essa oportunidade. Eu queria mandar um abraço a todo mundo e pedir para todo mundo, pedir não, sugerir a todo mundo que tente encarar essa pandemia como uma coisa normal da vida. Ela é normal da vida. Passaremos por essa e por outras também. Muito bem. Um abraço a todos. Valeu, um abraço, obrigado.